Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, continuando a nossa série e tudo sobre o Light to Frame. Estamos um pouquinho sumidos aqui do canal, estou postando menos vídeo, né, do que a gente vinha postando, mas por bons motivos. Nossa filha nasceu, já amanhã vai fazer, hoje eu estou gravando um domingo aqui, amanhã vai fazer 3 semanas, então as 3 últimas semanas foram daquele jeito, bem conturbada, acostumando um pouco com essa nova rotina de ter uma criança em casa, mas graças a Deus está sendo tudo bom, ela está bem, minha esposa, a Carla está bem. E agora aos poucos eu vou voltando novamente à rotina de vídeos que estava muito boa e acho que tem muita coisa ainda interessante para a gente poder falar aqui nos vídeos, principalmente da parte teórica aqui, para depois, no segundo momento, quando a gente vai avançar para os vídeos em obra mesmo. E esse vídeo é para você que está planejando fazer realmente a sua construção em Light Frame e fica naquela de querer saber quanto vai custar realmente a sua casa. E aqui eu quero responder, te ajudar, né, a responder essa pergunta para você entender o, a importância de contratar um serviço de estudo de viabilidade financeira para que você saiba realmente, de uma forma mais precisa, quanto que vai custar a sua casa até antes de você começar o desenvolvimento de um projeto arquitetônico. Eu vou te apresentar aqui um case real, com um cenário aqui de um case real, para vocês entenderem a importância do estudo de viabilidade financeira e saírem da ideia de pegarem cursos de qualquer forma. Entenderem a diferença, por exemplo, de uma proposta que uma empresa vai te passar para um orçamento, um estudo de viabilidade real do projeto seu, da sua casa que você realmente vai construir. Que você pode falar, Vitor, nossa, Vitor, para que eu vou pagar para ter um orçamento, sendo que a outra empresa ali me passou o orçamento de graça? Entenda uma coisa, uma empresa que vai te passar um orçamento de graça vai te passar uma proposta de serviço. E essa proposta vem amarrado várias coisas que vocês não conversaram, porque você não tem um projeto, entre outras coisas. E aí, com o tempo que você vai descobrir que não estava incluso isso, ou que estava incluso de outra forma, que não é exatamente a forma que você quer. Se todo mundo quisesse construir da mesma forma, gente, as casas de catálogo ia funcionar muito no Brasil, mas não é bem assim. Existem empresas que têm casas de catálogo, mas vai perguntar para eles se eles vendem em grande quantidade essa casa de catálogo ou se eles vendem mais personalizados. Não vendem, porque você quer realmente fazer a sua casa com a sua personalização. Então, se fosse para ter um preço base assim, é só com casa de catálogo. Se você vai fazer a sua casa, saiba que esse número que você vai pegar desse orçamento não é um número real da sua casa, é um número genérico. E entre número genérico para ter uma certidão, uma certeza do número que realmente vai ser da sua casa, não é melhor saber o número que vai ser realmente da sua casa? Eu vou te mostrar aqui com esse estudo o quanto facilmente você consegue pagar o custo de contratar um estudo de viabilidade financeira para ter clareza dos custos da sua obra, para ter clareza na direção que você vai tomar para a sua casa. Eu vou contar um pouquinho do contexto desse estudo em si, desse projeto em si, para que você entenda realmente a importância, o que tipo de clareza que pode ter para o seu projeto, para as decisões que a sua família vai tomar. Gente, construir é um investimento muito alto, e você fazer um investimento muito alto sem clareza, pode ter certeza que vai ter muitas frustrações. E frustrações é o famoso não tem dinheiro que se pague. Eu posso te mostrar aqui vantagens financeiras de contratar o estudo de viabilidade financeira, mas existe também o valor da frustração, que não tem dinheiro que se pague. A frustração de você achar que você ia conseguir construir a sua casa e aí quando tiver do meio para o final você perceber que não é bem assim, que ainda falta muita coisa e o valor que você tem que você tem ainda em mãos para poder investir não vai dar para você fazer tudo. Então imagina a frustração que é passar por isso. Então, para que você não caia nisso, entenda, vou te mostrar aqui com detalhes sobre um estudo de viabilidade financeira para que você entenda e também não tenha esse tipo de frustração. E coloque na sua cabeça, proposta é diferente de um estudo de viabilidade financeira personalizado, de um orçamento personalizado para a sua casa. Proposta não está levando em consideração todos os detalhes da forma que você quer, porque você não sentou com ninguém para conversar sobre isso e ninguém vai fazer isso de graça, vai te passar
números genéricos daquilo que ele sabe que vai se repetir, que dificilmente vai ter alteração, normalmente vai colocar com folga, obviamente, para te passar essa proposta, e vários outros itens da sua casa estão obscuros, ninguém tomou decisão, ou está de uma forma que você não quer, então, tipo, não reflete a realidade. Então, vamos aqui para esse estudo de viabilidade para você entender a importância do desenvolvimento do estudo e que tipo de clareza ele vai te trazer. Então, aqui, a gente está na aba principal do estudo. Esse é o estudo que a gente está em andamento, está em análise dele. Os clientes ainda não compraram o terreno, não começaram a desenvolver projeto, então saiba o quanto é importante você se planejar com antecedência para tomar as decisões corretas, de acordo com aquilo que você realmente vai estar tranquilo para poder investir na sua casa. Então aqui eu tirei, obviamente, o nome dos clientes, né? Mas então aqui eu coloco o nome deles. E aí aqui a gente vem, valor para investir no terreno. A gente criou 2 cenários, você vai ver aqui em cima que a gente tem 2 cenários. Primeiro, a gente considerando aqui, começamos com, obviamente, com o ideal deles falando, tudo que eles querem, o condomínio melhor que eles querem, então tudo isso seria o nosso modelo ideal. Então eles têm um valor, a princípio, de um valor que eles vão vender um apartamento, então a gente considerou esse valor como um valor de investimento em terreno e construção, e aí a princípio no condomínio, o primeiro condomínio que eles queriam, valor de terreno 440 mil, sobraria 1.060.000 para a construção. E a princípio uma construção na faixa de 200 metros quadrados. Então a gente vem para os ambientes. Então eu cadastrei todos os ambientes que eles querem, então a gente conversa sobre todos os ambientes que você quer para sua casa. Por que isso? Porque a gente precisa entender. Existe, como a gente está fazendo sem projeto, né? Então a gente precisa entender o mínimo e o máximo de cada ambiente, e aí conversar sobre os detalhes que você quer em cada ambiente para a gente definir parâmetros médios, né, da área de construção que você vai ter na sua casa. Então a gente cria aqui todos os ambientes que você quer na sua casa, define parâmetros de mínimo e máximo, para depois a gente ir, aí eu defino o parâmetro aqui de mínimo e máximo, para depois a gente conversar aqui sobre qual a área que você quer para sua casa. Então aí aqui a gente define a área de cada ambiente da sua casa. Aqui eu também alterei valores, não deixei exatamente nos valores que eles tinham considerado, mas para vocês entenderem. Então, deixa eu botar aqui no cenário A. Então aqui a gente define os valores de área base para cada um e chega aqui numa área total para casa. Então, supondo aqui que a área total 243,75. E aí a gente vem para a aba de custos de projeto. Então os custos de projeto, como eu já falei em outros vídeos, é muito importante aqui você olhar para os custos por etapa da sua construção. Aqui a gente quebra, você sabe que eu sou totalmente contra a ideia de custo por metro quadrado, todas essas coisas. Então aqui você sai dessa conversa de custo por metro quadrado e entra na conversa de custo real da sua casa. Então o custo real é você olhar o custo por etapas da sua casa. Então aqui a gente está olhando por etapas. Então eu começo com os custos de pré-obra, custos que são os custos de projeto, sondagem, terraplanagem. Aí eu venho para serviços iniciais, que tem terraplanagem, tem tapume, tem banheiro, tem container, tem entrada de energia, entrada de água, locação de obra. Aqui eu defino parâmetros geral dos ambientes de autora, então é direito. Aqui entro nos custos de obra cinza, fundação, estrutura, fechamentos, cobertura, forro, elétrica, hidráulica e contrapiso. Aqui a gente utiliza dados de obra, então são números mais precisos. Aqui até se você quiser comparar com a alvenaria ainda, é aqui que você tem que comparar, claro, com algumas ressalvas. Às vezes a custo cinza de alvenaria não tem estrutura de cobertura, que no steel frame já tem estrutura de cobertura. Às vezes não tem forro na fase cinza, então precisa tentar o que também está considerando essa fase cinza. Aí a gente vem para instalações adicionais. Então, ar-condicionado, um custo estimado aqui por ponto para infraestrutura de ar-condicionado. Eu seleciono os ambientes que vai ter ar-condicionado. Instalação de gás. No caso deles não vai ter automação, não vai ter piso aquecido. Energia solar vai ter e aspiração central. Não vai ter. Então a gente vai definir tudo. Aí entra aqui em acabamentos, define um custo de base de piso, custo de base de parede, de pintura de parede, revestimento de parede, impermeabilização, pintura externa. Pingadeiras, defino parâmetros aqui para pingadeira e custo
por metro quadrado das pingadeiras, estima as bancadas aqui e o valor das pedras, louças e metais, seleciona os ambientes que vai ter louças e metais e defina o valor de cada louça e metais para esses ambientes. Defino verbas de luminárias para cada um dos ambientes. Seleciona os acabamentos de parede que vai ter em cada um dos ambientes. Então, por exemplo, aqui, ó, quartos, vai ter pintura, banheiro, vai ter impermeabilização e revestimento. Então, a gente define tudo aqui. Custo de esquadrias, aqui na esquadrias eu consigo levar um parâmetro. Cada construção precisa de uma área mínima de iluminação por ambiente. Então aqui eu insiro as áreas mínimas de esquadrias, de acordo com essa tabela de iluminação, mas eu insiro também faço algumas alterações, igual eles. Voltando, eles já sabiam que queriam alguns lugares umas esquadrias com uma área maior. Então a gente já vai e faz a alteração dessas esquadrias com área maior, para ter uma precisão melhor também nessa estimativa. Esquadrias internas, portas internas, definimos valor para as portas internas. Definimos outros custos aqui, por exemplo, verbas de frete, né, para ter uma segurança. Despesas administrativas de impostos, seguros, INSS. Aluguel de equipamentos, que também temos na obra. Limpeza final da obra e alguns custos extras. Muro de arrimo, a princípio não, que querem comprar um terreno já plano. Contrapiso externo, contrapiso calçada, piscina não vai ter, acabamento fachada em pedra, uma verba aqui que eles querem algum detalhe com acabamento em pedra, uma verba para algum acabamento em madeira que eles querem também, verba para paisagismo e definimos marcenaria, valor de marcenaria. Além disso, eletrodomésticos e equipamentos, nova, vai ter marcenaria nova, então vamos comprar alguns eletrodomésticos novos também. Então definimos o valor e definimos o modelo de execução de obra. Para eles, o que mais vai casar é o gerenciamento de obra, que eles querem participar da obra, mas também querem alguém responsável ali para lidar no dia a dia nas tomadas na organização geral da obra. Então, para eles vai casar melhor o gerenciamento. E aí a gente tem uma análise financeira completa aqui, de acordo com os custos de cada etapa. Então a gente já vai analisando aqui os custos por cada etapa e no final a gente vê que, lembra lá atrás o valor que a gente definiu para o investimento da obra? Aqui a gente chegou num custo acima de uma diferença de 520 mil. Opa, triste, é ruim, mas aqui é o melhor momento para você dar um passo para trás. Porque você vê que de início a gente vai sonhar, de início a gente coloca tudo aquilo que a gente sonha para fazer a casa. Só que os números não mentem, chega um momento que a gente entende a realidade e vê que, opa, não é bem assim, não vai dar. Se a gente olhasse só para o custo da fase cinza, por exemplo, que é o que normalmente as pessoas olham, vamos subir aqui, obra cinza, 700 mil. A gente olhar 700 mil, nossa, mas 300 mil, 400 mil, na verdade 300 e pouco, 360 mil sobraria para acabamento. Nossa, talvez até der, ó, acabamento 285 mil, dá. Considera assim que a maioria das pessoas olham. Custos de acabamento e custos da obra cinza. Só que a gente esquece mais um monte de detalhe que pode ter na obra. E aí vai somando todos esses outros detalhes, esquadrias, vai somando. Uma marcenaria que você quer para ter a sua casa mais completa, eletrodoméstico, todos os custos que você realmente vai ter para construir sua casa. E aí você vê, opa, peraí. Então, se eu considerando tudo, não vai dar. Eu não quero. Eu estou vendendo o meu apartamento e eu quero usar apenas esse dinheiro. Eu não tenho mais dinheiro para comprar um ar-condicionado, para comprar um micro-ondas, para comprar um forno. Não, eu quero fazer a minha casa com esse dinheiro e comprando todos esses itens. E aí que a gente coloca o pé no chão e, opa, então, o que a gente pode tirar do projeto para poder se aproximar do valor que a gente realmente vai ter disponível para fazer o investimento para casa. E aí onde eu comecei a montar com eles outro cenário, que é o cenário, famoso cenário pé no chão, famoso cenário realidade. Então a gente foi pro outro cenário, que é o cenário B aqui. O que é que a gente mudou no cenário B? O cenário B, a gente mudou um terreno de 380 mil
e o investimento para casa teria um pouco mais. Então, mudamos o condomínio, a principal ideia seria mudar o condomínio, que conseguiria comprar um terreno mais barato, e aí poderia sobrar um pouco mais para a construção. Na verdade, a gente até está simulando ainda investir um pouco menos na construção também, para sobrar um valor para eles no bolso, para aumentar a reserva de emergência, para eles poderem fazer outros investimentos em outros lugares, não investir todo o dinheiro na construção. Então, o cenário B até partiu disso, a gente diminuir também a construção em si. Que aí é onde foi os ambientes começaram a ser reduzidos. Aqui eles tiraram a suíte closet, aqui eles tiraram um lavabo área gourmet, que mais? Aqui eles tiraram o escritório, então eles foram colocando o pé no chão e diminuindo os ambientes da casa. E aí foram chegando nas áreas, eles foram diminuindo, aqui eles poderiam diminuir a área do quarto deles, diminuíram um pouco a sala, diminuíram a garagem, então eles foram diminuindo cada um dos ambientes, a gente foi diminuindo para conseguir chegar mais perto dos custos da casa, do jeito que eles realmente querem. E aí a gente começou a simular, fazer alterações aqui, nos custos, em alguns pontos, em itens que realmente dão para fazer alterações. Fazer sim aquele negócio, um custo por metro quadrado base, dificilmente a gente vai conseguir fazer alguma alteração. Agora, outros pontos a gente pode fazer alteração, diminuir tamanho de esquadria. Na parte de custos adicionais, diminuir um pouco a qualidade da marcenaria, diminuir os lugares que vai ter marcenaria, diminuir a quantidade de marcenaria, né? Diminui um pouco de verba de paisagismo, talvez tira um pouco de material de madeira. Então a gente consegue fazer uma alteração e analisando o impacto que vai fazer no custo real. Então, por exemplo, só diminuindo a área aqui, a gente já vê que a diferença já diminuiu. Claro que aqui eu não fiz todas as alterações que a gente fez na conversa, mas aí você entende que aí você vai alterando, vai mexendo aqui num momento que é muito mais barato, num momento que não tem frustração, que você nem chegou a fazer projeto, nem chegou a apaixonar em um projeto, você só está sendo pé no chão com os custos reais da sua construção. Então aqui você vai fazendo todas as alterações e vai vendo o que você pode diminuir. A princípio deles a gente já chegou bem perto, está um pouquinho acima ainda com a redução. Mas claro, tudo entra outros pontos ainda, negociação do terreno, o valor realmente que eles vão ter na venda do apartamento. Então tudo isso ainda são fatores, mas a gente já chegou num valor mais próximo, numa tomada de decisão mais próxima, de tamanho de casa também, porque aí até o projeto arquitetônico você já começa de uma forma mais correta. Você já começa o projeto arquitetônico com o tamanho da casa que você sabe que você vai conseguir chegar lá no final da forma que você quer, com o nível de acabamento que você quer. Sem fazer loucura nenhuma, ou sem ter que mudar para casa e a casa ainda está inacabada, entende? Então aqui você toma uma decisão muito mais no pé no chão. Às vezes tem pessoas que fazem um projeto acima daquele que pretende construir, que aí apaixona pelo projeto. E aí tem os dois. Tem o que, beleza, faz o projeto e aí, opa, entende, e aí resolve fazer um orçamento mais certo e aí entende que, opa, tá acima daquilo que eu quero investir. Ou tem aquele que ainda entra na construção e aí vai descobrir no meio do caminho. Então, não seja esse. Faça o estudo, a gente consegue estimar esse valor, consegue direcionar valores para cada etapa da obra, e aí você tomar decisões mais pé no chão, que aí você começa seu projeto arquitetônico da maneira correta, fazendo ele já do tamanho que você precisa e ter certeza realmente que você vai conseguir fazer aquele investimento naquela casa. E aquele negócio, gente, claro que aqui é estimativo, tudo investimento. Claro que na hora de comprar, você pode fazer compras melhores, você pode encontrar valores melhores, por exemplo, de mão de obra, tudo pode acontecer. Mas é melhor a gente ter uma estimativa para cima e ter ganhos depois do que a gente ficar estimando para baixo, considerando para baixo e depois ter só percas, que é o que a maioria das pessoas fazem. É muito melhor você ter esses ganhos do que ter percas depois. E só assim a gente consegue, tendo o pé no chão. E são os níveis. Esse primeiro, sem um projeto, claro, é uma estimativa. Não tem um projeto, mas vocês viram, a gente vai definir áreas, vai definir ambientes,
Então a gente consegue chegar numa proximidade. E claro, eu utilizo a tecnologia aqui também ao meu favor para conseguir chegar numa proximidade, além de dados de obras que a gente consegue criar parâmetros aqui. Mas a gente vai aproximando do número mais certo. Aí agora, a gente vai desenvolver o projeto. Se eu não me engano, a gente saiu de uma casa de 215, se eu não me engano, a gente saiu na casa de 215 para uma casa de 167, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, reduzimos a casa, reduzimos o terreno, o tamanho do terreno. Então, tudo isso foi decisão. Imagina você comprar o terreno e depois ver que você não tem o valor necessário para construir a casa minimamente do jeito que você quer e acabou gastando mais o terreno. Claro, se você se apaixonar por um condomínio específico e quer muito, é uma coisa. Mas igual eles querem mais a cidade. Então, mudar de um condomínio para outro não tem tanta importância para eles. Claro, o terreno tem que ser minimamente agradável. Minimamente não, o condomínio tem que ser agradável. Mas a ideia deles é ser assertivos no investimento. Não ir na loucura de comprar um terreno de qualquer jeito e depois não sobrar dinheiro para construção, para fazer a construção do jeito e ter que fazer a construção de qualquer jeito. Então é isso que a gente precisa para ser mais assertivos na construção e ter menos problemas de construções inacabadas ou construções sem qualidade. Também outra linha da nossa conversa é fazer a construção com qualidade. Então, com certeza o valor ali, às vezes as pessoas vão olhar, nossa, 1 milhão e pouco para fazer uma casa de 200, dá para fazer sim. Claro, gente, dá para fazer, mas e a qualidade? A gente tem que olhar esse lado da qualidade. Se for para usar qualquer material, usar qualquer mão de obra, obviamente dá para fazer qualquer coisa, até com R$ 2.500 o metro quadrado. Mas não é esse o caso. Querem uma casa com qualidade, querem uma casa para a vida. Não necessariamente para eles morarem, mas talvez para eles venderem depois e venderem sem ter dor de cabeça. Então, para isso tem que ter investimento. Para isso tem que ter investimento. E investimento, às vezes, tem um custo que você agrega ele assim no estudo antecipadamente. Então, e eles fizeram. E depois a gente tem todos os resumos. Então, aqui eu trouxe o resumo para eles, comparativo de cenário A com cenário B. Então, eles deram o custo por metro quadrado de cada um dos cenários. Vão comparar por etapas também, cada uma das etapas, quanto que está realmente o custo. Gente, ó, 47 mil para 40 mil. Só o custo pré-obra aqui, o custo de projeto. Só para essa clareza aqui deles darem um passo para trás, entenderem que o cenário deles é de um condomínio de um condomínio inferior, com terreno menor, de investir um pouco menos numa construção menor. Só nisso aqui, R$ 7.000, eles já pagaram o valor que eles me pagaram para fazer o estudo de viabilidade. Fora todos os outros, todas as outras etapas. Obviamente, todas as etapas vão ter algum tipo de redução. Mas só aqui, em custo de projeto, eles já pagaram o valor que eles me pagaram para fazer esse estudo. Para ter clareza na vida deles, na tomada de decisão. Então, assim, gente, é só se você quiser se enganar, você não fazer o investimento de desenvolver um estudo de viabilidade desse para trazer clareza também para sua vida. Porque, assim, de custo, gente, se paga. Com certeza se paga e ainda tem aquele ponto que eu falei de que tem coisas que não se pagam, tem coisas que são intangíveis, como a frustração de chegar lá na frente e saber que você gastou muito dinheiro e mesmo gastando muito dinheiro você ainda não vai ter a casa da forma que você queria. Então, saibam, é menos do que essa diferença aqui para você ter essa clareza e ter os pés um pouquinho mais no chão, os pés mais no chão para saber aonde que você realmente vai fazer o investimento. Então não perca tempo, clica no link da descrição, preenche o formulário que a gente tem ali, para eu poder entrar em contato com você, a gente agendar uma reunião para fazer o estudo de viabilidade financeira também para você e você destinar um investimento para sua casa da melhor forma possível. Então você vai ter por etapas aqui toda essa separação, comparativo de custo por metro quadrado. Então você vai ter um resumo detalhado de todas as informações para que você também tome as decisões de forma correta. E aqui a gente até faz uma beira imediata enquanto a gente vai conversando. Aqui eu criei um e se? E se eu alterar isso aqui, como que vai ficar o cenário da minha casa? Então aqui a gente faz uma análise por ambiente, então tem o custo base aqui de cada ambiente. Então se eu tirar, por exemplo, a suíte do closet, sai de 1.204 a 1.950
53, já trago economia aqui de 58.600 aproximadamente. Então a gente já vai fazendo alterações imediatas aqui, saber, por exemplo, se eu diminuir o quarto aqui 10 metros quadrados, eu já trago mais uma economia aqui, 2 metros quadrados, eu trago mais economia, então a gente já vai fazendo simultâneo, entendendo aqui o que a gente pode reduzir. Além disso, tem os custos adicionais aqui, se eu investir, cadê marcenaria? Se eu investir 114 mil, se eu investir 90 mil na marcenaria, trago mais economia. Tudo isso, gente, olha, tá vendo? Ó, só mexendo alguns detalhezinhos a gente traz uma economia de 93 mil aqui, e sendo estratégico. E depois, e aí a gente reduzimos aqui a construção para 188 metros quadrados. Aí a gente já vai fazer um projeto pensando nisso. Fazer uma casa com um projeto de 188 metros quadrados, com essas áreas, com esses ambientes, e aí a gente já vai sendo mais assertivo em cada passo que a gente vai dando. Então é isso, é o caminho. Não vamos pular do caminho A para o B querendo passar por atalhos. Vamos fazer o processo. Hoje eu considero que o melhor caminho é a gente fazer esse estudo de viabilidade financeira, trazer essas estimativas, saber o tamanho de casa que realmente vai ser interessante a gente fazer inicialmente, e aí depois faz projeto, aí faz um novo estudo de viabilidade que a gente vai definir detalhes de acabamentos por ambiente certinho para definir valores e confrontar com os valores que a gente definiu aqui, né, que lá no final aqui, ó, no resumo, no final a gente preencheu também no final a gente preencheu valores de acabamentos, então tem aqui uma margem de acabamentos, piso, parede. A ideia é a gente sempre tentar dar sequência dentro desses valores. Então a gente vai trazendo uma precisão melhor para manter esses valores, porque são os valores que a gente inseriu inicialmente. Então a ideia é sempre manter, aí vai fazer todos os projetos, e aí a gente vai fazer o orçamento executivo, que é o orçamento que a gente vai utilizar como base para durante a obra, que é aquele número que realmente não pode extrapolar mais, porque agora a gente está começando a obra realmente. Tudo isso é para ter o controle da construção. Se você quer ter o controle da sua construção, preenche o link na descrição, que a gente vai entrar em contato com você para agendar a reunião, para podermos fazer também estudo de viabilidade financeira da sua casa. Lembre, olha aquele número comparando só cenário A com B, só o custo de pré-obra. Saiba que o valor para você fazer o estudo de viabilidade da sua casa pode ser, dependendo do tamanho da construção, né, pode ser menor do que aquele valor ali de redução só com pré-obra, com você fazendo as alterações para encaixar dentro do seu orçamento. Com certeza você não vai se arrepender de ter os pés no chão, de saber com clareza os números mais assertivos da sua construção. Espero que você tenha gostado. É aquele negócio, matemática não tem mágica, matemática é números, é somando, é somando, é somando, e você vai chegando no custo real. Agora, se você quiser realmente só olhar para um número em vez de olhar para todos esses outros números que a gente tem, eu só posso desejar boa sorte e que alguma coisa para que dê certo de alguma forma. Mas, infelizmente, é só o quando vai dar errado. Então, siga pelo passo correto, entre em contato, vamos fazer o estudo da sua casa. E principalmente se você está querendo fazer em steel frame, né? Se você está assistindo aqui porque você quer fazer steel frame, steel frame também é isso. É aquela ideia, vocês devem ter visto o marketing em algum lugar de que o steel frame tem uma maior precisão nos custos. Gente, não existe milagre só porque é um método construtivo. Ele só tem maior precisão no custo se a gente fazer isso aqui. Se você não fizer isso aqui, a única precisão que você vai ter nos custos do steel frame, que a empresa lá vai te garantir um custo no steel frame, mas você tem mais várias etapas na sua construção. Se você não olhar para os números, você vai ter mais 3, 4 mil reais no metro quadrado, 5 mil reais no metro quadrado de custos, além dos custos de steel frame. E aí você não está olhando para esses custos, está querendo olhar só para o steel frame? Steel frame, beleza, vai ter lá uma precisão. Mas e todos os outros custos da sua casa? Você vai fazer sua casa só o aço e as placas e pronto? Não. Então a gente precisa de olhar todos os custos da obra para que você realmente tenha a sua casa com o método construtivo Light Steel Frame da melhor forma possível. Espero que você tenha gostado. Realmente, entre em contato, curtam esse vídeo que ajuda a gente a chegar a mais pessoas, comentem. Um abraço e até o próximo vídeo.